padre, é babalorixá, todos eles são sustentados por aquilo que a igreja arrecada. Mas o foco sempre são os pastores. Toda denominação religiosa arrecada, seja espírita, seja o que for, arrecada para manutenção do seu ambiente de culto, para ajuda aos necessitados e para também que o pastor, os ministros sejam sustentados. A Bíblia diz: não matarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. E aí a própria palavra diz, porque, mas Deus não é Deus de boi, Deus é Deus de homem. Então, trazer esse aspecto. Claro que a cada sistema de governo é diferenciado conforme a denominação. A igreja congregacional tem um sistema de governo, a batista tem outro sistema de governo, é a assembleia. A congregacional, os membros, né, existe ali toda uma reunião para tratar de assuntos concernentes àquilo que vai ser gasto. Na Assembleia de Deus, os pastores têm um pouco mais de autonomia. Eu, por exemplo, tenho um pouco mais de autonomia, porque às vezes tem igreja que para comprar um cabo, queimou o cabo da guitarra, tem que fazer uma reunião, um concílio, né, chamar todas as miríades de anjos para descer a terra para poder dizer qual tipo de cabo vai comprar. Isso acaba engessando um pouco a igreja. Por um lado, traz uma clareza nas despesas e nos gastos, por outro lado também engessa. Então, tem um lado positivo e um lado negativo. A Assembleia de Deus, existe o relatório, né? A igreja, falando sobre essa questão de dízimo de oferta, a igreja ela é obrigada a declarar imposto de renda. Aos seus telespectadores que estão em casa, a igreja declara imposto de renda. Ela não recolhe, mas ela é obrigada a declarar. Senão seria, como está acontecendo aí, uma facilidade para lavagem de dinheiro. É isso? Então, é uma coisa exigida pela justiça, pelo governo federal, por isso que a igreja tem que ser registrada. Agora, um membro que congrega ali, ajuda, colabora, oferta, dá o dízimo, faz os votos ali dele, ele tem o direito de chegar para o pastor e chegar: pastor, como que o senhor está administrando o dinheiro da igreja, as receitas da igreja? Porque tem pastor que se sente ofendido, acho que não está confiando em mim, tal, mas na verdade é um direito do membro, né? Saber como é que está administrando, de que forma. Tem um conselho que toma as decisões, porque às vezes acontece, o pastor ele pega o dinheiro e gasta como ele acha que deve ser gasto, e quem diz que ele tem toda a sabedoria, né? Assim, em casos pequenos assim, acho que também não é desnecessário você chamar um conselho para um cabo, comprar uma coisa pequena, mas eu acho que essa transparência faz bem até para julgar. Eu sei que tem pastores que não confiam no seu rebanho, aí não. Se eu abrir para a igreja vai querer decidir por ela mesma, mas eu acho que a transparência é um caminho saudável, né? Sim, eu pastorei desde 2011, pastoreei quase um ano na Barra, depois na Freguesia, e hoje eu pastorei em Curicica. Desde 2011 eu falo algo no altar da igreja, todos os cultos, o seguinte: você que é membro da igreja e é dizimista, você tem o direito de ver o caderno de contas da igreja. De 2011 até hoje, ninguém nunca pediu para ver. E assim, na Barra eu pastoreava jogadores de futebol, midiáticos. Então, isso acontece pela transparência. Uma mentira que existe e está sendo pregada aí, e eu falo isso, pregada pelo diabo, é uma fábula que, quem nunca ouviu essa frase? Que pastor gosta de dinheiro. Né? Não, pastor gosta muito de dinheiro. E aí um dia, conversando com um ateu, ele me falou essa frase. E eu, sem querer, eu não debato com o ateu. O cara que não acredita, o problema é dele. Não acredita, eu falei pra ele: não, pastor gosta muito de dinheiro. Aí eu falei assim: engraçado, mas você é pastor, não é? Ele falou: não, eu não. Eu falei: mas tu não gosta de dinheiro? Eu falei: gosto. Eu falei: então não é quem é pastor gosta de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Só que enfatizam os pastores. E isso suja meio que o nosso perfil, o que de fato nós fazemos. Claro que existem casos e casos, mas existem ainda pessoas que são sérias no que fazem. E a organização, quando se organiza a igreja, ampara o pastor. O pastor que está correto, ele gosta, quanto mais organização de transparência tiver para ele, é melhor. Por quê? Porque não tem a grande questão de quem não deve não teme. Então ele trabalha isso, e isso traz um crescimento para a igreja e favorecimento pela lei. A Umbanda e o Candomblé, muita gente não sabe disso, não é reconhecida como religião no Brasil. Por quê? Porque não tem administração. Faz o que quiser com o dinheiro lá. Por isso, a justiça não reconhece como religião. Certo, existe religião? Sim, mas pela lei não é reconhecida. Eles não podem entrar na lei para fazer nada, porque não é reconhecido. Então, essa organização ajuda a gente, muito.
Muito bem, o papo está só começando. Nós vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo, mas antenados na geral volta já já.